Oi, minhas criaturinhas, vamos embora falar de produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural e eu apareço sempre por aqui para te ajudar a viver de produção cultural, que é o que eu faço há mais de 20 anos. Seguinte, gente, eu tava, essa semana agora que passou, eu tava fazendo a produção de um evento incrível chamado do Freval Jazz, um festival que aconteceu aqui em Recife, na Praça do Arsenal, no centro do Recife Antigo, que é um lugar super turístico aqui. Então, a gente levou música da melhor qualidade para a praça, tava lotadaço, foi muito lindo, mas teve uma coisa curiosa que as pessoas começaram a me perguntar porque não entendiam muito bem o que eu estava fazendo ali. Eu fui contratada para fazer a produção de backstage. E aí as pessoas dizem, mas o que é produção de backstage? O que é isso? Produção não é produção? Produção não é tipo tudo? Produção é tipo tudo. Só que ela tem vários setores dentro dela, né? E aí eu resolvi vir falar sobre isso com vocês, porque eu acho legal a gente ter uma visão mais ampla do que é realmente a produção de um evento cultural, né? Então, aí vamos lá conversar um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente vai fazer um evento, claro que os nossos olhos, as nossas atenções estão centralizadas no palco, né? Na nossa cabecinha só fica aquela coisa assim, eu tenho que botar tal coisa no palco. Então, só que existe um universo girando em torno daquele palco e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a gente vai fazer um projeto, a primeira coisa que a gente vai precisar é da criação artística. Ah, Carlinha, mas eu não sou artista, eu não posso criar um projeto, eu também não sou artista, tá? Minha família é toda de artistas, mas alguém tinha que ficar na bilheteria, então eu não sou artista. Mas, claro que nós produtores temos também criatividade, então a gente cria projetos, né? E esse processo de criação, né, ele é o comecinho de tudo, ele é a sementinha, né? A ideia que está lá dentro da sua cabeça, que você imaginou, por exemplo, no festival que eu faço, eu pensei em juntar música erudita com música popular, mas juntar um segmento específico, então é só São João, e enfim, essa ideia, essa história estava na minha cabeça. Então esse é o primeiro passo, né? A ideia. Só que a gente não pode parar nessa primeira ideia. Porque o que acontece muito é a pessoa ter uma ideia por dia e não realizar nenhuma. Você tem que pegar uma e transformar em um projeto. Quando a ideia se transforma num projeto, ela fica mais perto de acontecer. Certo? Então, não dá para deixar a ideia só no campo das ideias, você tem que trazer ela do reino encantado das ideias, resgata ela lá, que o Reino Encantado das Ideias é um lugar lindo, tá? Só que para ela acontecer, ela vai ter que sair de lá. E às vezes a gente sofre um pouco com isso. Tem que sair de lá e a gente transforma num projeto. Presta atenção, até agora eu não falei de palco, né? Isso é o que está antes do palco acontecer, né? O que eu digo que fica circulando aqui assim em torno do palco. E aí, fizemos um projeto, criamos um projeto, agora essa ideia é um projeto. Agora ela já está desenhada, tem braços, pernas, cabeça, tudinho, está tudo desenhado. Então, ok, ela vai poder começar a caminhar. A partir daí, a gente precisa pensar que para ela sair do papel, eu vou precisar de dinheiro, né? Então, ainda não cheguei no palco e para eu chegar no palco, no caminho eu tenho que ter dinheiro. Então, de onde vem esse dinheiro? Não me interessa. Se ele pode vir de uma empresa pública, de uma empresa privada, ele pode vir da minha mãe, ele pode vir de um crowdfunding, ele pode vir de venda de ingressos, ele pode vir do que for. Mas a gente vai precisar de verba para fazer esse projeto acontecer. Então, acompanha comigo. Primeiro a gente teve a ideia, depois a gente transformou a ideia num projeto e agora a gente tem que capitalizar essa ideia. A gente vai precisar transformar essa ideia em dinheiro para ela poder de fato acontecer. A gente vai ter que conseguir dinheiro para essa ideia acontecer. E ainda não cheguei no palco, né? Para que tudo isso aconteça, certo? Eu tenho sempre que estar preocupado com uma coisa chamada comunicação.
Carlinha, mas a comunicação não é só depois que o projeto começa? A gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo é comunicação. Tudo. Tudo que a gente está fazendo. Então, se eu estou pensando em fazer um projeto por exemplo, se eu estou pensando em fazer um projeto de aulas de produção cultural, eu venho aqui falar para vocês todo dia. Isso é comunicação. E isso ainda não é a aula em si, mas isso é comunicação. Eu estou comunicando, vocês sabem que eu sei disso, né? Vocês sabem que eu sei como é que se faz um show, vocês sabem que eu sei quais são os setores que tem para um projeto cultural acontecer, vocês sabem que eu sei. E por que vocês sabem que eu sei? Porque eu digo. Tudo é comunicação. Então a comunicação, na minha cabeça, ela é uma coisa que está o tempo todo rodando no nosso projeto, certo? Então, vamos começar a falar de palco? A gente falou de 4 coisas que estão sempre em torno do palco para que o palco aconteça, porque sem isso o palco não acontece. Pode até acontecer, mas vai acontecer sem ser de uma forma profissional, tá? Só relembrando, eu falei sobre criar a ideia, transformar a ideia num projeto, captar o recurso para essa ideia e se comunicar, sempre se comunicar, tá? E a comunicação ela vai estar tanto nesse momento que antecede, que a gente vai precisar conversar com as pessoas e tal, quanto no momento que a coisa está acontecendo. E aí, vamos falar de palco. Junto do palco, se você parar para visualizar, você vai ter vários setores, certo? Quando a gente olha para o palco, a gente tem o setor do palco mesmo, o que está acontecendo ali em cima. O que é que tem ali em cima? Aí eu tenho equipamento de som, eu tenho equipamento de iluminação, eu tenho cenário, né? Então eu tenho cenotécnicos, então eu tenho técnicos de som, técnicos de luz, né? Eu tenho a preparação em si do palco, então linóleo, esse tipo de coisa. Enfim, eu tenho várias coisas que estão acontecendo ali em cima do palco, inclusive a parte artística. Eu preciso lembrar, né, que ali em cima vai ter um artista se apresentando, então não posso esquecer disso. Eu estou setorizando assim só para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Só que além do palco, né, eu tenho também a plateia. O que eu faço para essas pessoas chegarem na plateia? Para isso, eu tenho que ter um setor, digamos assim, que é bilheteria e portaria. Eu preciso me preocupar com a bilheteria e com a portaria. Eu preciso pensar em como é que as pessoas vão ter acesso ao meu evento. Ah, Carlinha, mas é gratuito. Tudo bem, mas você tem que controlar a quantidade de pessoas que entram, senão você vai lotar, o corpo de bombeiros vai vir em cima de você e você pode criar até um problema, risco para as pessoas, né? Então, de alguma forma, você tem que controlar a entrada dessas pessoas. Ah, Carlinha, mas é na rua. Beleza. Então, se é na rua, você vai ter que pensar em quantas pessoas vai ter na rua para saber se eu levo ambulância, se eu levo bombeiro civil, segurança, né? Para saber se eu coloco cadeira, se eu não coloco cadeira, se eu boto todo, se eu não boto todo. A gente precisa pensar na plateia, na bilheteria e na portaria. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar de fato, porque às vezes a gente vai na empolgação de pensar palco, palco, palco e a gente acaba esquecendo de providenciar, né, o que precisa. Ah, eita, não fiz contato com nenhuma tiqueteria online. Eita, esqueci de imprimir os ingressos. Não tenho troco, não tenho maquineta de cartão. Tudo isso faz parte do mundo palco, tá? Tudo isso faz parte, são os satélites que giram em torno do palco, certo? Everton tá dizendo aqui verdade. Obrigada, Everton. Obrigada pela participação. Valeu. E aí, além de ter a bilheteria e a portaria, eu tenho também que pensar no que está atrás do palco. O que está atrás do palco? Justamente uma coisa chamada backstage, né? Então, no backstage eu tenho camarim, eu tenho que ter lugar para troca de roupa. Às vezes é um espetáculo de dança e nesse espetáculo de dança eles trocam de roupa muito rápido, então não dá para ir no camarim, eu tenho que criar um espaço ali atrás, né? Eu preciso de saber quantos artistas eu tenho, quantos camarins eu tenho, como é que eu vou distribuir isso, que tipo de alimentação eu vou te servir, será que alguém tem alguma restrição alimentar? Eu não como glúten nem leite, eu sou um problema para quem vai servir o camarim, né? Então a gente precisa pensar em tudo que está ali no entorno. Eu preciso de alguém para passar roupa, eu preciso de alguém que organize o figurino, porque às vezes o figurino é enorme e precisa de organização de figurino. Eu preciso, que mais, meu Deus? De seguranças lá atrás,
para preservar os nossos artistas e as coisas dos artistas, porque a gente tem que pensar não só nos artistas, mas que tem coisas dentro do camarim também, né? Danilo, fofo, tá aqui dizendo parabéns por essa iniciativa. Ah, que fofinho! Obrigada! Eu gosto disso, Danilo, não vou mentir, eu tô aqui, tô feliz da vida fazendo isso. Que mais? Enfim, o que tem no backstage? Eu preciso contratar... Eu preciso ver se eu preciso contratar limpeza, né? Contratar banheiros químicos de repente. Como é que as pessoas vão entrar? Então eu preciso ter credenciais para entrar ali, pulseirinha, crachá, camiseta. Tudo isso, a pessoa que faz a produção do backstage, é que vai pensar. Eu precisei pensar, eu estava fazendo a produção do backstage agora no do Freval Jazz, e eu precisei pensar em tudo que ia acontecer ali atrás. Era um palco de rua, então eu realmente tinha que me preocupar com o fechamento, eu tinha que me preocupar com o estacionamento, né? Eu tinha um gradil que eu usava para determinar uma área de carga e descarga dos artistas, porque é um monte de troço que chega contrabaixo, não sei o que, bateria. Tem que ter um espaço para descarregar essas coisas. E não adianta, imagina, chegar e tá tudo ocupado de carro, né? O povo tudo estacionando o carro. Então, tudo isso a gente tem que pensar e estudar o que vai acontecer. Danilo tá falando mais aqui. Carlinha, e o tempo em que o artista pode ocupar? Porque sei que às vezes o povo fica além do tempo. Então, né? Aí, quem trata desse tempo, quem cuida disso é o coordenador de palco. Coordenador de palco que bota para fora e bota para dentro do palco. Quando é um festival, né, nesse festival, por exemplo, cada músico tinha 50 minutos para tocar. E além desses 50 minutos, a gente tinha 20 minutos de troca de palco. E é muito difícil você conseguir tirar o músico do palco e não sei o quê, porque o músico fica feliz de estar ali, né, 2 anos trancado em casa, aí de repente tem uma multidão na frente dele, ele querendo fazer a música, né, dele. Mas a gente precisa controlar. Normalmente quem controla essa coisa de entrada e saída do artista, de trocas de palco e tal, é o coordenador de palco. Nesse caso, no caso do Freval Jazz, para vocês entenderem, o coordenador de palco era Cleidson. Ele que dizia, pode subir no palco, não pode subir ainda. Ele que dizia, o tempo acabou, é a última música, né? Ele que tinha essa difícil tarefa de dizer o tempo acabou. E às vezes, assim... Às vezes o artista diz assim, só mais uma música. Aí ele toca uma música de 15 minutos. É complicado. Não é muito fácil você coordenar o palco. Você tem que estar muito afinadinho com o artista. Mas também não é nada que faça a gente sofrer. A gente teve atrasos, né? Que a gente já previu esses atrasos. Porque a gente sabe que eles vão acontecer. Então a gente sabia exatamente o que precisava fazer. Então... Quais são as consequências que um atraso como esse geram? Por exemplo, eu preciso ficar bem afinadinha com a pessoa que está operando o gerador, porque eu tenho um tempo de gerador. O gerador pode ficar ligado durante 12 horas para mim, né? De acordo com o contrato que eu tinha assinado. Eu tinha 12 horas de gerador por dia. Então, se bater as 12 horas, o cara vai desligar o gerador. Aí eu preciso estar em contato com ele, porque, por exemplo, no primeiro dia... acabou a apresentação e acabou o tempo do gerador. Então, no mesmo momento, o gerador foi desligado e a gente meio que desmontou algumas coisas no escuro. Não é o mundo ideal, mas também não é o fim do mundo, porque não fica totalmente escuro, porque tem a iluminação da rua e tal. Mas no segundo dia eu já falei para ele assim, antes de desligar, avisa. Porque aí pelo menos eu preparo as pessoas. Eu digo, a gente vai desligar o gerador, a gente vai precisar desligar o gerador. E pelo menos as pessoas acendem a lanterna do celular, alguma coisa assim, né? Mas no último dia a gente excedeu muito. Só que a gente já vinha em 4 dias, tudo caminhando bem, tudo tranquilo, tudo feliz. E não era um problema, né? Depois de 4 dias, tudo correndo bem com relação ao gerador e tal. E aí, Luiz, que era o produtor do evento como um todo, falou com o pessoal do gerador e eles colocaram horas adicionais pra gente, foi tudo muito tranquilo, né? E a gente acabou estendendo muito essa apresentação porque o povo não queria sair da rua, já era carnaval, era Spock e Frevo tocando e o povo feliz da vida dançando Spock no meio do povo. Olha, foi uma coisa linda de se ver e que a gente tava com muita saudade, tava o povo lá chorando de emoção
porque aqui em Recife o carnaval é uma coisa muito forte e a gente estava de novo tocando frevo na rua. Isso realmente merecia umas horinhas a mais de gerador, né? Danilo tá falando aqui mais. Tudo está conectado. Muito bom você falando sobre esses assuntos. Amanda aqui. Ai, gente, Danilo é um super produtor, tá? Registra aí na ata isso. E Naldo tá falando também. Não pode pagar um extra para deixar um pouco mais? Então pode. Mas a gente pode também negociar, entendeu? Por exemplo, no último dia a gente nem precisou pagar extra, porque a gente já vinha tão certinho. A gente já tinha alugado 4 dias de gerador, não é barato. E aí você pergunta pro cara, o cara, não, de boa, fica aí e a gente deixa o gerador até o final da montagem de vocês. E de fato ficou até o final da montagem. Eu saí de lá, né, a primeira a chegar e a última a sair, saí de lá, já não tinha mais nada no palco e a gente ainda tinha gerador, né? Então tudo faz parte, eu acho que tudo passa pela forma como você trata as pessoas, né? Tudo passa pelo seu profissionalismo, né? É só isso, é só a forma de falar, a forma de se comportar que vai fazer com que a pessoa nem te cobre uma hora extra, sabe? A pessoa diz, não, velho, foi tudo tão de boa, tá tudo tão tranquilo. Fica tranquilo, deixa umas horinhas aí a mais, tudo bem, né? E é isso. E era isso que eu fazia no backstage, era controlar essas coisas que estavam acontecendo, né? As tretinhas que acontecem, como se diz, a circulação de pessoas dentro do camarim, que no último dia a gente tinha 70 pessoas lá atrás. E a gente só tinha 3 camarins pequenininhos, de 3x3, e tinha dois espaços de apoio, né, para o buffet e para a produção. Então eu tinha pouco espaço e 70 pessoas lá atrás e eu tinha que realmente restringir a entrada. E imagina, 70 pessoas lá atrás, tem mais 70 amigos lá de fora, né? Então essa parte é um pouco complexa, a gente tem que ficar em cima da segurança, para a segurança só deixar entrar quem está com credencial, mas deu tudo muito certo, foi tudo super tranquilo. Até São Pedro ajudou, porque se chovesse a gente perdia uma boa parte do camarim, porque a gente reservou uma área maior, assim, para poder, que não estava coberto, para poder caber tanta gente, né? E é isso. Bem, só recapitulando para a gente não se perder, que eu já estou aqui contando história, porque entra por uma perna de pato, sai por uma perna de pinto, quem quiser que conte 5, né? Mas vamos lá. Só recapitulando o que a gente viu hoje, certo? Quando você vai fazer um evento cultural, né, uma atividade cultural, você tem que pensar que não é só a atividade cultural que interessa. Tem um monte de coisas que estão em torno disso. Por exemplo, a gente precisa pensar na ideia inicial, a gente precisa pegar essa ideia inicial, transformar em um projeto, a gente precisa captar o recurso para fazer esse projeto acontecer. E quando o projeto está acontecendo, a gente tem que pensar no que vai acontecer dentro do palco, então a parte artística, som, luz, tudo que está no palco. A gente precisa pensar também no setor da plateia, ou seja, tudo que diz respeito à plateia, que é segurança, cadeiras, bilheteria e portaria, que é um negócio super importante, se vai cobrir, se não vai cobrir, enfim, tudo que diz respeito à plateia. E a gente precisa pensar também nas coisas que estão por trás do palco, que é o que a gente chama de backstage, né, que são os camarins, a alimentação dos artistas, a segurança dos artistas, o credenciamento, enfim. Um evento cultural, ele tem vários setores. E uma coisa que está em todos os setores e que a gente não pode nunca esquecer dela é a parte de comunicação. A gente começa a fazer a comunicação de um projeto antes do projeto existir, né? Primeiro a gente tem que se comunicar entre os editais, entre as pessoas, falar com as pessoas, e depois a gente precisa comunicar para o público, para que o público saiba, para a imprensa, para que as pessoas saibam aquilo que está acontecendo. Então, recapitulando os setores, são criação artística, projeto, captação de recurso, comunicação, backstage, palco, bilheteria e portaria e plateia. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e depois eu apareço por aqui de novo. Se você gostou, aproveita para mandar isso para alguém que está afim de trabalhar com produção cultural, que está afim de viver de produção cultural. Se você não segue esse perfil ainda, está fazendo o quê? Que não já apertou o botãozinho para seguir? Bota aí, seguir.
tá certo? Então segue esse perfil, ativa o sininho se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, ativa o sininho porque ele vai te avisar quando eu botar mais coisinhas aqui dentro, tá? E eu tô sempre botando conteúdo para vocês. Então é isso, meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural há mais de 20 anos. Quero te ajudar a viver de produção cultural, que é o que eu faço na vida, tá bom? Muito obrigada pela companhia, minha gente. Vou partir. Um beijo e fui.